Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Daniel Oliveira, psicanalista clínico, hipnoterapeuta, especialista em inteligência emocional, programação neurolinguística, além de palestrante. E no vídeo de hoje nós vamos abordar sobre a segunda tópica freudiana. Mas se você não é inscrito, inscreve-se no canal, ativa as notificações para que você seja notificado sempre que entrar conteúdos novos. Metade no like, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, curte para que esse vídeo possa alcançar o máximo de pessoas possíveis e elas possam conhecer conteúdos relacionados à psicanálise de forma bem simples e descomplicada. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Na primeira tópica de Freud, que também está neste canal, nós falamos, Freud descreve a psique humana. Ele cria três campos da psique humana, né? da nossa mente. Chamamos de primeira tópica de Freud, onde ele fala sobre conceitos do consciente, pré-consciente e inconsciente. A partir de 1923, Freud, ainda aprofundando ainda mais esse conceito das tópicas, ele acrescenta a este primeiro modelo topográfico da mente, ele acrescenta a segunda tópica, que trata de três áreas, né? Três campos, né? Três estruturas da psique. E, além de criar essas três estruturas, ele direciona em que parte da primeira tópica cada uma dessas estruturas estão localizadas. A partir dessa segunda tópica, foram criados conceitos como, por exemplo, na segunda tópica nós falamos sobre o id, sobre o ego e o superego, que na realidade são três estruturas que estão dentro da primeira tópica. O que seria, para Freud, o que seria o id? O id seria uma estrutura natural, inata, que todos nós já nascemos com o id. O id é a nossa força, é a nossa energia, podemos assim falar, nossa energia libidinal, a energia do desejo, dos impulsos, das compulsões, onde ele se manifesta puramente para buscar a satisfação, o prazer, tá? Para o id não tem censura, não há senso de moralidade, não há limites, ele também é atemporal. Esta estrutura libidinal, essa estrutura da nossa psique, ela é baseada naquelas pulsões naturais que nós temos no indivíduo. Por exemplo, quando é que nós podemos observar no indivíduo a força do id? Por exemplo, quando você pensa da seguinte forma: cara, eu sinto em fazer isso, não sei porquê, mas alguma coisa está me dizendo que eu tenho que fazer isso ou não posso fazer isso, né? Então, esse impulso inconsciente, diga-se de passagem, que o id, ele é uma estrutura totalmente inconsciente, está lá na nossa inconsciência, tá? O id. Normalmente, a manifestação do id acontece mais na primeira infância, né? O bebê, a compulsão de sugar o leite, os complexos de Édipo, os complexos de elétrica, depois eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Mas, a partir daí, esta força, essa compulsão natural de busca do prazer é a manifestação do nosso id. E quando, a partir do momento que nós vamos, depois da primeira infância, que nós vamos nos situando no mundo, que vamos formando nossa personalidade aí para o próximo aos 7 anos de idade, nós começamos a manifestar o ego, tá? O ego seria a segunda estrutura, tá? Desse segundo modelo topográfico de Freud. O ego é quem você é, estar ciente de o que você quer da sua vida. O ego é quem você é no dia a dia, a sua personalidade, né? É pautada em consciência. O id é como eu me vejo, o ego, desculpem, né? O ego é como eu me vejo como indivíduo, tá? É o meu eu, né? Este aqui, este agora, né? Presente, é o meu eu, seria o segundo elemento, né? Desta segunda tópica de Freud. E o que seria o superego? O superego seria a terceira estrutura desta segunda
tópica freudiana. O superego é a parte da minha psique, a parte do meu psiquismo, a parte da minha personalidade que é pautado em ética, pautado em moralidade, conjunto de regras. O superego seria o supereu, seria a perfeição do indivíduo, o que eu seria ser o indivíduo ideal, pautado nas regras, pautado nas crenças, no conjunto de valores éticos, morais e sociais. Por exemplo, quando você tem o desejo de fazer algo e você é consciente disto, mas você sabe que não deve fazê-lo ou deve fazê-lo porque isso não é moralmente aceito, não seria uma coisa eticamente legal, não daria certo, porque o conceito da sociedade que você vive, a família que você vive, o ciclo em qual você está inserido, não aceitaria este comportamento ou esta ação que você, porventura, desejasse fazer. Então, o superego, ele impõe censuras, ele impõe castração, ele impõe limites na força libidinal natural do id, mas os desejos do ego. E o superego, ele age ali modulando tanto estas pulsões, como modulando aquilo que eu quero para a minha vida, os comportamentos no presente. O ego, ele fica ali como um mediador entre as pulsões, entre os impulsos da energia libidinal inconsciente do nosso id e o senso de moralidade e de repressão do superego. Então, com isso, o ego, ele passa a sentir-se, a sentir várias, a se manifestar e sofrer com isso. Porque se uma parte de mim inconsciente, natural, me impõe, me impulsiona a fazer algo, um desejo de fazer algo, de buscar o prazer a qualquer custo, mas do outro lado eu tenho o superego dizendo que aquilo é errado, que não é socialmente aceito, então o meu ego muitas vezes sofre e ele fica ali naquele meio termos, tá? Ele ficou como mediador dos desejos do id, mas as regras, imposições e censuras e castrações do superego. Então, gente, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor esta segunda tópica de Freud, onde ele cria estruturas para a primeira tópica, que é a questão do id, do ego e o superego. O id é inconsciente, é a sua força libidinal, força do desejo, a satisfação a qualquer custo. O ego é o mediador, é quem eu sou, a minha personalidade, e o superego são os conjuntos, a parte da minha personalidade que lida com as crenças e com os limites. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Até o próximo encontro.